Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli e eu trouxe mais um videoblog. Eu vou chamar de videoblog porque eu vou gravar o artigo que já está no nosso blog. Assim, eu posso produzir conteúdo também no YouTube de um conteúdo que praticamente já foi produzido. E olha que produzir conteúdo é interessante por duas situações. Primeiro, para a gente aprender e segundo, para compartilhar com vocês. Conteúdo, ele tem níveis, né? Então, existe, por exemplo, esse nível de conteúdo que eu vou trazer aqui é um nível mais macro, genérico, amplo, para que pessoas que têm curiosidade sobre o assunto possam ter acesso, tá? E por que nós trouxemos esse assunto? Que é o que significa a palavra academy. Academy é um termo que eu utilizo no nome da empresa, que mais pra frente você vai ver um vídeo também falando sobre a origem do nome Borelli, e nesse vídeo, nesse artigo, eu foquei no termo academy. E pesquisar, aprender sobre algo, amplia muito a nossa mente. E outro dia eu vi num vídeo de um físico, ele estava comentando sobre os átomos e ele falou uma coisa que me despertou, que eu achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Tudo na nossa vida tem uma história. Então, se você olhar as palavras, a etimologia da palavra, ou como que surgiu essa palavra no tempo, você vai perceber que existe aí uma linha do tempo e que muitas vezes a gente deixa de aprender porque a gente não pesquisa. Então, eu fiz esse trabalho de pesquisar, até porque eu também queria saber. Então, é um artigo que é gostoso pesquisar esse tipo de conteúdo, né? Principalmente quando vocês veem muito eu falando sobre o que significa XYZ, é porque eu também pesquisei, eu aprendi e condensei um conteúdo para que eu pudesse aprender e também para compartilhar com quem está vendo, tá? O link para o artigo deve estar aí na descrição do vídeo, aí se você estiver vendo no YouTube fica mais fácil, porém se esse vídeo foi para em algum outro lugar, como rede social, deve estar em algum lugar aí. De qualquer maneira, siga o nosso canal no YouTube, é só digitar lá Borelli Academy, vai aparecer, siga, compartilha e ativa o sininho de notificação para você receber sempre informações, tá? Eu vou me pegar a estrutura do texto e depois eu vou mostrar um vídeo também da professora Lucelina Galvão, da Nova Acrópole, falando sobre esse assunto. Porque quando você começa a pesquisar informações, você começa a achar artigos, vídeos, referências, e eu acredito que tenha muito mais informações, porém o que eu precisava saber eu acredito que esteja condensado. Então, se você tiver alguma indicação de conteúdo relacionado a isso, que você tem acesso, deixa nos comentários que depois eu vejo também, tá? E esse termo, esse nome Academy, ele vai levar a gente para dois momentos da história. Primeiro, a saber de quem que foi Academus, que é uma pessoa que tinha esse nome e aconteceu uma coisa na história e ele morreu e depois foi feita uma homenagem para uma instituição que envolve aí filósofos e aprendizes. Então a gente tem aqui dois momentos da história que faz a palavra academy ter essa história, esse corpo, esse substantivo, não esse substantivo porque não era o nome próprio, mas era um substantivo próprio, mas no fim acabou se tornando um adjetivo. Me corrija se estiver errado. Essa é uma pintura, é um mosaico, né, da escola de Platão, e você vai saber por quê, então vamos andar um pouquinho. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque nesse horário o cabelo tá até pra cima, né? Você já ouviu falar da Academia Brasileira de Letras, Khan Academy ou Borelli Academy agora? Normalmente o termo Academy é aplicado para instituições ou departamentos empresariais destinados ao conhecimento. Então eu vou falar o primeiro momento dessa história, ou seja, qual é o start dessa história? Tudo começou com Teseu. A gente vai um pouquinho para mitologia, tá? E eu vou pegar bem ao texto, porque eu não decorei, então eu quero ler com vocês, que é como se você estivesse lendo também.
Então, Plutarco, em sua biografia do rei ateniense Teseu, o matador do Minotauro, lembra? Teseu que matou o Minotauro, que é metade animal, metade homem, diz que depois de ficar viúvo e chegar aos 50, o rei raptou a bela Helena de 12 anos, enfim. Muito antes dela se casar com Menelau, conheceu Paris e foi a causa da guerra de Troia. Eu assisti Troia, então deve ser mais ou menos aquela história. Já vou pedir, não é nem desculpa, mas é que tem alguns nomes que travam a língua, então vocês leem aí, tá? Devido a esse ultraje, os seus irmãos gêmeos, os irmãos de Helena, Castor e Pólux, invadiram a Ática para libertar sua irmã, ou seja, raptou, sequestrou, né? Manteve ela e os irmãos invadiram para resgatá-la e ameaçaram destruir Atenas. Só que Academos, que era um herói do local, depois acabou se tornando um herói da guerra de Troia, né? Ele poupou a cidade. Então foi uma moeda de troca. Falou: olha, o seguinte, você não destrói isso aqui não, que eu vou falar onde ela está. Porque ele desaprovava, inclusive, como Teseu governava a Atenas. E aí ele falou onde estava escondido. Falou: ela está em tal lugar. Então, por essa razão, Tíndaro, um rei espartano, pai dos irmãos gêmeos, né, que no caso é o pai dos irmãos gêmeos e era padrasto da Helena, mostrou a Cademos muita gratidão. Porque, primeiro, ele deu uma informação e ele conseguiu poupar ali a destruição de Atenas. E aí teve aqui uma passagem o seguinte: como observou Plutarco, por essa razão ele foi homenageado durante sua vida pelos Tindaridae. E muitas vezes depois, quando os lacedemônios invadiram a Ática e devastaram todo o país ao redor, eles pouparam a academia por conta de Academos. A academia é um termo derivado de um nome próprio, a saber, Academos, cujo significado é o que age independente do povo, isto é, livre e poderosamente. Academo foi um herói troiano e o seu túmulo localiza-se perto de Cerâmico, um cemitério de Atenas, e era rodeado por um jardim, um bosque sagrado, no qual plantaram 12 oliveiras, e também onde foi construído um altar dedicado à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Então, a mitologia, os mitos, eles são histórias no tempo. E eles são histórias que mostram possíveis situações da humanidade. Eu não vou entrar muito nesse ponto porque eu não sou especialista em mitologia, mas a mitologia é uma condensação de uma informação que faz a gente refletir. Então você percebe que tudo tem um porquê. E muitas vezes a gente, por exemplo, por que eu adotei Academy, o termo Academy? Sem saber da história, e olha só, sem saber de toda essa história, mas tinha essa pegada do conhecimento, essa questão de lapidar o conhecimento, e conhecimento não deixa de ser liberdade. Então, quando você vê aqui o que age independente do povo, significa que você não está num conhecimento padrão, ou um conhecimento de boiada, mas que você busca agir independente do que está acontecendo com o macro, com a massa. Então, você busca pela verdade. Então, esse é um primeiro momento, né? E aqui uma imagem de Atenas. Ai, quero ir para a Grécia, gente, que coisa mais linda. A escola de Platão. Aí agora a gente entra num outro momento, que é a escola de Platão. Então, Platão, ele foi um filósofo que fundou entre 386 e 385 a.C., a célebre Academia de Atenas, onde costumava conferenciar com seus discípulos. O termo academia, usado hoje, provém dessa primeira escola de Platão, localizada no Bosque Academia, ou seja,
aonde localizado o túmulo de Acádemo, e também tinha um lugar em referência a Atena, virou um lugar sagrado, e essas terras foram adquiridas anos depois e, no caso, foram concedidas para a construção dessa escola. Então, como já tinha uma história sobre aquele lugar, essa história acabou influenciando no batismo aí dessa instituição, desse movimento por Platão. A essa escola deu o filósofo o nome de academia, em homenagem ao herói Academos, cuja memória certamente quis reverenciar. Então, não é um herói que... ele era um herói positivo. Então, para quem tem coragem de apontar, de defender, de estar à frente, então, se ele teve essa força na história e depois o próprio filósofo reconhece isso, então foi uma pessoa de peso para a história. E tem a ver tudo com o conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, para você praticá-lo, né, você tem que ir a campo, você tem que ter coragem de fazer, né? A Academia de Platão foi a primeira instituição permanente de ensino, no sentido de tornar dinâmico o conhecimento e não apenas uma tradição a preservar, abrindo uma das mais importantes eras do pensamento ocidental. A primeira universidade da história, na qual grupos de seus seguidores recebiam educação formal. Platão se dedicou à academia até 81 anos de idade, quando morreu. E aí existe uma pintura, né, encomendada pelo Vaticano, para Rafael Sanzio. Então, foi produzida entre 1509 e 1511 e foi um dos grandes gênios da alta renascença italiana. Então, existe esse quadro, que ele é vivo, o quadro, no caso, eu posso dizer que o quadro é vivo até hoje, né? A academia objetivava formar novos homens no sentido de transformador do amor ao bem, num ato de sublimação visando tornar-se virtuoso pela ação. O filósofo é aquele que escreve na alma, e verdadeiro conhecimento é universal, refletido em si mesmo, e de si toma consciência. Maravilhoso. Ali os acadêmicos aprendiam que a prática da verdadeira política não era possível sem base de estudos científicos e na investigação sistemática dos fundamentos da conduta humana. Só assim poderia deixar de ser o jogo fortuito de ações motivadas por interesses nem sempre claros e de modo frequente, pouco dignos, para se transformar numa ação iluminada pela vontade, pela verdade. Portanto, criadora da justiça, do equilíbrio, da harmonia e da beleza. A grade abrangia, além dos temas filosóficos, matemática, astronomia, cosmologia, medicina, política, oratória e música, para buscar a verdade nos bosques do Acádemo. Para buscar a verdade dos bosques de Acádemo. Nossa, acaba sendo muito poético. Minha mente viaja. A partir do Renascimento do século XV, século XVI, começaram a proliferar as associações acadêmicas, inicialmente na Itália, onde se destacaram em Roma a Academia degli Lincei, em Florença a Academia Crusca, nascida como crítica à Academia Platônica da mesma cidade. E aí começaram a adotar o que tem a Academia Platônica, que no caso era também um dos nomes conhecidos da Academia de Platão, e começa essa proliferação com uma certa crítica. Então tem essa academia, vou também abrir uma academia aqui. Só que a primeira teve um propósito muito mais filosófico, né? Aristóteles foi o aluno mais famoso da academia. O termo academia e seu adjetivo acadêmico refere-se hoje principalmente a instituições universitárias de ensino, pesquisa e extensão. A Academia de Platão se manteve em funcionamento por mais de 900 anos. O imperador Justiniano, construtor de Santa Sofia de Constantinopla, a extinguiu por seu ensinamento pagão, ligado mais aos estoicos que o Plotino. Sempre tem um, né, para destruir as construções. E por que a Academia de Ginástica tem este nome? No século XX,
proliferou no Brasil as academias esportivas como a prática de fitness, as lutas marciais, os exercícios ginásticos e semelhantes. A palavra também é usada para escolas de samba, como os famosos acadêmicos do Salgueiro. Academias de ginástica em outros países, aí tem aqui alguns termos. E aqui tem fontes de pesquisa, porque conforme você vai fazendo essa pesquisa, você encontra muita informação. Mas aí eu fiz uma enxugada do que seria realmente válido a saber. De qualquer maneira, que tem várias referências do que eu fui encontrando. E só uma observação aqui na questão da ginástica. Quando você vai na academia, eu vou na academia e eu faço um processo funcional que é cronometrado. E, querendo ou não, os gregos, né, principalmente os gregos, eles ensinavam a desenvolver não só a mente, mas também o corpo, porque nós somos uma conexão macro, né, mente, corpo, espírito. Por isso é conhecido aquele termo Deus grego, né, por conta dos corpos que foram trabalhados. Consequentemente, você acaba trabalhando sua musculatura e ela acaba ficando moldada, por assim dizer, né? Só que com a mente é a mesma coisa, o espírito é a mesma coisa, o emocional é a mesma coisa. Então, ter utilizado o termo para atividade física faz todo sentido, porque desenvolver a parte física agregado à parte intelectual é uma somatória. Quando eu vou na academia, e aí você percebe que você tem que estar presente, que você tem que estar focado, que você tem que viver aquele momento, é um aprendizado muito, muito importante, porque tudo aquilo que você adquirir de forma passiva ou ativa, no caso a academia é uma atividade física, é uma ação mais ativa, que você está vivendo aquilo, mas, por exemplo, a partir do momento que você adquire, está fazendo uma leitura, está fazendo um curso, você está num processo mais passivo, você tem que levar esse conhecimento passivo para o ativo. Então, se você não tem a prática da ação, que seja através de uma atividade física, você fica uma pessoa muito teórica, mas sem ação. Então, a atividade física, ela ajuda muito nesse movimento da prática. Então, quando você entende a importância disso, você se entrega às duas coisas. Você não fica só aquela pessoa que decora, que aprende, fica só na teoria, mas você vive, né, o mundo, né, vive o conhecimento. Então, os gregos, não é de hoje que eles nos ensinam muitas coisas, não só os gregos, né, estou dizendo assim por conta da história, mas ter me aprofundado nesse momento, nesse assunto, para mim, primeiro que dá mais força à questão do nome, me dá mais propriedade para falar sobre isso, e é muito gratificante que é um termo que tem força e uma força positiva. Eu poderia ter errado, mas no caso eu acertei. Então faz todo sentido, né, o termo academia, que é em português, e academy, porque é mais comum essa aplicação no inglês, então você vê muito mais instituições americanas, por isso ficou mais comum e por isso eu adotei o termo academy com Y, tá? Mas tem o mesmo propósito, aí é questão mesmo de esqueci a palavra, mas é questão de pronúncia mesmo, mas você sabe o significado. E para finalizar, o trechinho do vídeo da professora Lucilena, que eu também vou deixar esse vídeo aqui, da Nova Acrópole, que é uma instituição sem fins lucrativos que visa disseminar o conhecimento da filosofia. Eu ainda não fiz o curso deles, mas está na minha lista. Então eu peguei esse trecho desse vídeo, que é um vídeo mais antigo, e eu vou deixar aqui na descrição de vídeo para você ver inteiro. Vale a pena ver. Então é o trechinho que ela fala sobre Academo. Né? Fundou uma escola, que nós sabemos que é a academia, muito falada, que foi feita em homenagem a esse herói Academos, que só por aí a gente já percebe. Platão ele é muito sutil, embora hoje a gente não tenha muita visão simbólica e não perceba isso. Tem diálogos dele que a principal mensagem está nas entrelinhas.
Acabamos, inclusive, no nosso grupo de leitura da quinta-feira, de ler um desses diálogos, o Lísias, o Láquesis, perdão, que fala sobre a coragem. A principal mensagem está nas entrelinhas, está no contexto. Ele é bastante simbólico. Então ele não fala muito, mas quando ele dedica a sua academia a um herói chamado Academos, há uma série de coisas aí nas entrelinhas dessa mensagem. Que o herói Academos, muito pouco conhecido nos nossos dias, é aquele que, quando Teseu rapta Helena de Troia, os seus irmãos vão a Atenas, Castor e Pólux, tentar recuperá-la, e ninguém conta onde ela está. O único que conta é Academos. Esse Academos, o Acadaimos, longe do povo, era o único que desaprovava o governo de Teseu em Atenas. Considerava que ele era um demagogo, que adulava os gostos populares e que esse povo acabaria se virando contra ele, que foi exatamente o que aconteceu. Esse hábito populista de adular os gostos populares, que também era muito comum na Atenas naquela época, Platão sutilmente faz uma crítica a isso, quando dedica a sua academia, o nome da própria academia vem do nome do herói Academos. Então, sutilmente, sem falar nada, ele diz tudo. Por que Academos? Por que não outro? No local onde era pródigo em tantos heróis como a mitologia grega.